A paz do Senhor Jesus, igreja. Se nós estivéssemos em uma sinagoga, que assim o é também, né? Eu diria para as mulheres, Mashalomé, e para os homens, Mashalohá. Como anda a sua paz? Amém? Como anda a sua paz? Vai bem? E o amém, na compreensão judaica, ele é um acróstico das letras do alfabeto hebraico, né? Diz assim: Deus, Rei fiel, que cumpre as suas promessas em minha vida. Amém? Quando você fala amém, você está dizendo isso. E quando você diz para o seu irmão, Deus te abençoe, você está dizendo para ele assim: meu Deus é todo poderoso para te fazer bem-sucedido e próspero. Deus te abençoe, meus queridos. Podeis tomar assento, nós vamos fazer uma leitura de um texto muito conhecido. E eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite sobre algumas importâncias deste assunto que eu estarei participando com a igreja e também crescendo com a igreja. Convido a igreja a abrir a tua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo de número 5. Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo de número 5. Amém? Pode ser. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler aqui na minha tradução, os irmãos podem estar acompanhando ali. Diz assim: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta, e se eu for, o advogado Paráclito não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades. Repita comigo. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer. Mas seria demais para o vosso entendimento. Neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e ele vos revelará a vós. Amém? Meus queridos, nesta noite, nós vemos o apóstolo João escrevendo aqui algumas lições para os discípulos que ali estavam, através da narrativa de Jesus. E nós vemos algumas características aqui da pessoa do Espírito Santo. No versículo de número 12, ele diz: eu tenho muitas verdades que eu desejo vos dizer, mas seria demais para vosso entendimento neste mundo. Deus, ele tem um propósito, amém? Diga para você mesmo: Deus tem um propósito. Deus, ele tem um propósito. Amém? Em Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 8, ou no versículo 8, ele nos traz
uma vontade divina, uma vontade de Deus para o povo e uma ordem para Moisés, para Moshe. Ele dá uma ordem para ele, para que ele faça, para que ele construa um santuário, construa um Mishkdan, né? Um santuário, construa um Mishkan, um tabernáculo, para que eu habite no meio deles. É interessante que a transliteração dos nossos textos bíblicos e traduções que nós temos hoje nos traz talvez algumas coisas inexatas sobre o verdadeiro sentido do verbo. Aqui, quando ele diz que eu habite, o verbo correto seria dentro deles. Então Deus, ele tinha um propósito de habitar dentro deles. Amém? Vocês construam um tabernáculo, vocês construam um santuário, mas eu quero habitar dentro de vocês. Amém? Este é o desejo de Deus, este é o propósito de Deus, esta é a meta de Deus, este é o objetivo de Deus, habitar dentro de mim e de você. O Espírito está aí? O Deus Espírito Santo está dentro da sua vida? Você pode sentir a presença dele aí? Você pode sentir o poder dele aí? Você pode sentir a inteligência dele aí? Ele está aqui. Ele está entre nós, ele está no meio de nós, ele está dentro de nós. E eu quero que você comigo agora, neste momento, comece a viajar pelo espaço, pelo propósito de Deus. Deus, ele tem uma visão cósmica. Às vezes nós ficamos tão preocupados com milagres, nós ficamos tão preocupados com as curas, nós ficamos tão preocupados com a prosperidade, ficamos tão preocupados com a casa nova. Isso é bom, isso é louvável, isso é bênção de Deus. Mas Deus, ele tem uma visão muito além do que meramente o que nós vemos e enxergamos nos dias atuais, que são vendas de milagres, mercantilismo de milagres. Esse dia encontrei com uma pessoa que 2, 3 meses atrás andava de bicicleta, aquela cecizinha amarelinha. Quantos tem aqui, já tinham ou teve, dê um glória a Deus. Aleluia. Essa geração já está partindo, né? Aleluia. E eu encontrei com essa pessoa e de repente encontro com ela ontem e vejo essa pessoa com o carro do ano, né? Um carro de um valor de R$250 mil. E eu vejo, entendo que ele vende milagres e cobra caro. Cada lencinho, em média, R$300. Mercantilismo, vendendo Deus, né? Vendendo o são. Mas será que Deus se resume nisso? Será que Deus, ele se reduz, ele se conforma com esta realidade? Não. Deus é muito maior do que podemos imaginar. Deus é muito maior na minha e na sua vida, no seu propósito em mim e em sua vida, que você, na sua mera incapacidade de entender quem é Deus, consegue compreender. É muito maior do que isso. Se você está aqui nesta noite, se eu estou aqui nesta noite, é que Deus está ratificando pelo teu espírito que você tem um propósito aqui na terra. Ah, mas Deus, eu estou tão fraquinho, eu não sou igual o pastor Elisandro, eu não sou igual o pastor Wilson, eu não sou igual o maestro Mia, eu não sou igual a irmã Miriam, o pastor Jorge, o irmão Sidney, eu não sou igual. Você tem um propósito.
E eu quero, nesta noite, tentar discorrer um pouco sobre o propósito de Deus. Deus, Ele criou o universo já com a intenção de criar o homem à sua imagem e semelhança e ter aqui na terra um reino eterno. Deus, na sua eternidade, visualizou a terra, criou a terra, elaborou a terra, teceu a terra, engendrou a terra e habitou a terra comigo e com você e em você. Ele tem esse propósito. Um cientista chamado Hugh Ross, ele diz a seguinte frase, que a probabilidade de existir outro planeta Terra é de 1 vezes 10 elevado ao quadrado, ponto M, ponto 30. Sabe o que significa isso? A possibilidade de haver outro planeta Terra, eu vou tentar explicar. É quadrilhões, vezes quadrilhões, vezes quadrilhões, vezes quadrilhões, vezes quadrilhões, vezes... Não tenho tempo para ficar aqui falando. Essa é a probabilidade de existir outro planeta Terra. E aí vai a ciência, vai os cientistas com seus aparelhos tecnológicos e tiram algumas fotos do universo. E nestas fotos do universo, apenas são apresentadas uma característica, ou as características de um universo seco. Um universo que só contém areias dicílicas e camadas gasósicas com a ausência de vida. Não há vida. O mundo vai correr atrás, a ciência vai correr atrás, a busca de outros seres inteligentes para conjecturar, para dar ponto, base para o seu argumento científico, que existe um ser supremo, seres humanos ou seres extraterrestres que têm a capacidade de criar vidas. E você é o objeto destes homens, seres extraterrestres. Será que é? Não. Já foi comprovado cientificamente, dentro da capacidade do homem de analisar a sua Via Láctea, analisar o sistema solar, analisar os sóis existentes, que são mais de 4 bilhões de sóis existentes. E dentro destas características, no planeta existente, ou em cada galáxia, não existe vida. Eles dizem, há um mistério na Terra. Há uma coisa aí estranha na Terra, não percebida na Terra. Como pode existir a Terra? Isso paira na cabeça deles. Como pode existir a Terra? Olha, tudo na Terra funciona. Amém? Repita comigo. Tudo na Terra funciona. De novo, tudo na terra funciona. E eles ficam intrigados. Como pode tudo na terra funcionar? E funciona milimetricamente. E eles começam a pesquisar, a fazer as suas análises teóricas e científicas sobre o planeta. E uma coisa foi descoberta, que se o Sol, a nossa estrela maior, recuar apenas 2% do planeta Terra, o que acontece com a Terra? Vira uma bola de gelo. E você vira uma estátua de gelo. E se o Sol se aproximar 2% da Terra, a Terra aquece
aproximadamente 80 graus Celsius, e eu e você morremos queimados. Se a Terra girar nessas 24 horas, 20 ou 2% a mais começam a acontecer os maremotos, tsunamis, ventos que destruiriam o planeta Terra e todos os seres humanos. Tudo funciona em sintonia, tudo funciona em harmonia, tudo tem uma capacidade milimétrica, científica e divina de funcionar. Aleluia? Tudo funciona. Olha, os cientistas chamam isso de sintonia fina. Sintonia fina. Olha, como tudo funciona. Eu e você, nós podemos pensar como seres pensantes e dizer: há um designer, há um criador. Quem é? Há um designer, há um criador para que tudo isso funcione. Há um ser inteligente por trás de tudo isso. Enquanto eles ficam procurando, enquanto eles ficam pesquisando, enquanto eles passam arrancando pedacinhos do planeta Terra para tentar descobrir quem é e por quê e onde se dá tudo isso, nós apenas lemos Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Lemos lá: Bereshit bara el Elyon, Deus criou todas as coisas. Aleluia. Você pode entender isso? Deus criou a terra com um propósito. Para quê? Para que haja vida na terra. Deus criou o planeta Terra, colocou tudo que há no planeta Terra com um propósito de haver vida na terra. Einstein dizia que a ciência sem a religião é aleijada. Olha que interessante. Vocês sabem muito bem que Einstein era judeu. Conhecia a Torá, conhecia as instruções. Ele conhecia Deus. Não há como haver, meus queridos, um religar com Deus se não houver a ciência. Porque eu e você sabemos quem é a ciência. Essa ciência, ele se declarou quando ele se mostra a um grande monarca e ele fala: olha, você quer alguma coisa? Eu vou te dar. Ele deu ciência. Por que, Daniel, você está trazendo essa paraxá, né? Essa porção de Deus para você nesta noite? Porque Deus está dizendo nesta noite, para mim e para você, que Ele vai dar ciência para vocês. Ele vai dar conhecimento para vocês. Vai dar habilidade de engendrar, de governar, de administrar, de construir, de fortificar e de existir neste caminho com consciência inteligente. Ah, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu não sei qual é o meu objetivo. Meu irmão, você tem um propósito. E Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: olha, ore, busque a Deus para que você descubra quais são os desígnios de Deus na sua vida, as demarcações de Deus na sua vida. Muitos ficam aí batendo a cabeça, se machucando, saindo do caminho. Senhor não está comigo, autocomiseração existente, a crise de autoexistência, buscando um sentido na vida,
mas é só vir à casa de Deus, ouvir a midrash, a revelação de Deus para a sua vida, e o Espírito Santo vai te iluminando, vai te dando luz, vai te dando clareza, vai te dando entendimento, e você vai dando os passos firmes. Eu sei onde eu estou pisando, eu sei onde eu estou andando, porque eu tenho um objetivo, e o meu propósito está sendo traçado pelo dono de toda a sabedoria e da ciência do universo, e eu não vou errar, porque eu estou no caminho, na vereda do grande e o supremo cientista que é o nosso Deus. Não há como errar, porque a terra existe. Por que a terra existe? Para você dominar. Aleluia. A terra existe para você dominar. Acho que vocês não entenderam. A terra existe para mim e você, a igreja do Senhor, dominar. Aquele que estiver cheio da presença do Deus Espírito Santo vai dominar, não ser dominado. Olha, meus queridos, vou tentar correr aqui, porque tem muito assunto bom aqui para nós. Deus, na sua inteligência, na sua onisciência, na sua presciência, decidiu. Semana eu preguei todos os dias da semana, e eu estou com a garganta ruim. Ontem nós estivemos na Betel, o irmão João, Manela esteve lá. Deus operou, foi uma bênção, e eu estou com a garganta já bem cansada. Deus, Ele tem um propósito, meus queridos. O propósito de construir a terra, para você governar. Repita comigo: a terra é o centro do propósito de Deus. Você pega o sistema galáctico, o nosso sistema solar, e você dista deste planeta, ou deste sistema, segundo a análise hipotética do cientista, 4 milhões de anos-luz. E você começa a ver uma foto, visualizar uma foto de vários planetas, vários sistemas. Aí você vai ver um pontinho minúsculo, quase que insignificante, que é o Sol. E Deus cria um grãozinho numa areia de uma praia infinita, que é a Terra. Mas a grande diferença é que Ele cria a Terra com um propósito. E Ele, para nos acariciar, para nos dar a alegria, coloca as estrelas para iluminar a nossa noite. Só para te fazer carinho. Só para dizer: filho, eu estou aqui. Esses dias eu estava em casa, andando em casa. Aí esse tempo está meio nublado. Aí eu saí da varanda do fundo, olhei, tudo nublado. E eu gosto muito disso, como um melancólico que sou, né? Com um colérico. Olhei, e aí voltei para casa, fui lá, mexer em algumas coisas e retornei. Quando eu retornei, mas que céu lindo, todo estrelado. E eu me lembrei desta palavra: filho, eu estou aqui, olhando por vocês. Eu estou observando as vossas vidas, os seus sonhos, os seus projetos, as suas intenções, as suas frustrações, e eu estou observando. E me alegrou o coração. Fiquei muito feliz. Mas qual é o propósito de Deus, então, Daniel, para esta terra? Deus, Ele quer um grande lar. Deus, Ele quer um grande Éden eterno aqui na terra. Amém? Ele quer um grande Éden eterno aqui na terra. É o propósito de Deus. A igreja, ela já vive o paraíso de Deus no Espírito.
mas literalmente viverá esse paraíso quando foi instituído o reino milenar de Cristo Jesus. Mas nós já vivemos o governo do reino de Deus na terra, e é um propósito de Deus que a terra seja um grande lar de Deus na terra. Primeiro, nós temos que entender que Deus ele tem uma cosmovisão. Qual é a cosmovisão de Deus? É o planeta Terra. Deus ele vê o planeta Terra como um objetivo da sua obra eterna e redentora. Se você abrir a tua Bíblia, no livro de Jó, que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás, você vai ver que no capítulo 38 e 39, Deus dá algumas revelações para Jó. E nessas revelações, ele começa a apresentar a física, a matemática, a ciência para Jó. Olha, nós estamos falando de aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Ninguém entendia sobre isso, ninguém tinha estudado sobre isso, ninguém tinha elaborado sobre isso, e isto veio acontecer só no 2º e 3º século depois de Cristo. Mas neste momento Deus começa a fazer perguntas para Jó. Jó, quem que colocou o alicerce? Quem que colocou o fundamento? Olha o que diz. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? 3. Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que sabes, ou quem a mediu com um cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Ele estava criando a terra, quando Ele estava criando o universo, quando Ele estava criando o cosmos, as galáxias, os sistemas, havia uma plateia. E esta plateia eram os anjos do Senhor. E cada coisa que Deus criava o sol, os anjos gritavam, adoravam, aplaudia, porque Deus criara uma coisa boa, havia aprovação, havia júbilo de brado no céu, porque Deus estava cantando a sua obra por mim e para você. Quem é Jó? Quem você pensa que é? Você acha que é um matemático? Você acha que é um filósofo? Você acha que é um cientista? Você acha que é um físico? Quem você pensa que é, Jó? Se você tem resposta para isso, me responde agora. Jó não tinha resposta. Jó não tinha argumentação. Porque Deus, Ele tem um propósito definido. Se você quer saber alguma coisa, pergunta para Deus nesta noite. Você precisa de alguma resposta? Deus vai dizer apenas para você: creia. Creia nos meus propósitos na sua vida. Creia no meu ministério, ou o meu ministério na sua vida. Creia naquilo que é onisciente para você, para mim, mas para você não é. Creia que eu tenho um propósito na sua vida. Deus, Ele tem uma cosmovisão. Deus também, vou correr aqui, tem uma macrovisão. A macrovisão de Deus foi Israel. Deus escolheu um povo, Deus escolheu uma raça, Deus escolheu uma tribo, e lhe denominou como sendo filhos de Deus. Deus escolheu este povo para habitar nesse povo, para estar com este povo que foi Israel. Deus também tem a mesovisão. Deus, para o povo, Ele construiu um templo, o templo de Salomão. É a mesovisão de Deus. Deus diz lá em Ezequiel capítulo 43, do 5 ao 7,
que Deus habita no templo. Eu não vou para a igreja, não. Sabe o que é? Hoje eu posso assistir em todos os canais, pela internet. Posso assistir, posso reassistir. Que bênção. Mas a Bíblia diz que se você não estiver congregando, você não tem comunhão. E se você não tem comunhão, você não tem paz comigo e não me conhece. É só uma linha de raciocínio. Deus está dizendo, você quer comungar a sua fé? Tenha comunhão. E para ter comunhão, tem que congregar, tem que abraçar o irmão, tem que falar, oi meu irmão, Macholomé, Macholohá, como anda a sua paz, como que está a sua mente, como que está o seu coração, chorar junto, rir junto, Lagás, Subriovanai, entender qual é o sofrimento do irmão e estar pronto para erguer as mãos cansadas dele enquanto ele precisar. Ah, Senhor, me manda, Senhor, um Uri e um Arão para me ajudar. Minhas mãos estão cansadas e o exército está prevalecendo, mas Senhor sempre mandará um Ur, um Arão para nos ajudar nesta peleja, porque estamos fazendo um propósito de Deus nessa terra. Aleluia. Lagás, Sibriovanabia, Subrifai. Aleluia. Deus tem a mesovisão. Ele habita no templo. Ele está no templo. E é o propósito de Deus. Também Deus tem a oikos, a oikia visão. A visão de habitar no lar. A visão de habitar na casa. Deus tem uma visão, a visão de habitar no planeta Terra, a visão de habitar no povo de Israel, a visão de habitar no templo de Salomão, no templo do Senhor, e a visão de habitar na minha e na sua casa. A visão de habitar na minha e na sua casa. A visão de Deus, a oicovisão de Deus. Deus também tem a microvisão. A microvisão de Deus é habitar no seu corpo. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19 e 20. O que diz lá? Que vós sois o templo do... Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Microvisão, Deus quer habitar no seu corpo. Deus precisa habitar no seu corpo para cumprir o seu propósito. Deus também tem a pneumovisão, a pneumavisão. Qual é a pneumavisão de Deus? Deus, Ele quer habitar no seu espírito. Vou repetir, Deus quer habitar no seu espírito. Quando Deus, como um grande arquiteto, criou o homem, Ele construiu o homem, Ele formou o homem. Depois que Ele viu que o homem estava pronto, formado, Ele olha as narinas do homem e fala, é este lugar que eu vou soprar. E olha as narinas do homem, sopra. Para uma vez perguntaram para um certo rabino, aonde é que habita o Espírito Santo? Você sabe responder onde ele habita? No ventre? No pé? Na mente? Onde é que habita o Espírito Santo? E o rabino, que é um judeu do século XVI, médico também, especializado no aparelho respiratório, e ele começou a fazer esse estudo. E como na língua hebraica não existe a palavra espírito, existe apenas sopro, que é ruá,
Então Deus soprou. Entrou nas narinas e foi para onde? Para onde que foi? Para o pulmão. Do pulmão, foi filtrado, foi trabalhado, virou oxigênio, e foi para onde? Para onde? Foi para o sangue. Foi para o sangue. Onde habita o Espírito do Senhor? Na vida, no sangue. Olha a linha de raciocínio desse judeu. Habita no sangue. Por isso que lá no Antigo Testamento Deus proibira comer o sangue, porque no sangue há vida. Eu dei um estudo na Betel sobre a ceia do Senhor, a Letícia está aí. Foi umas revelações assim de Deus poderosas. Sabe por que há muita gente doente dentro da igreja, irmãos? Porque não comem o antídoto, o anticorpo, que é o sangue de Cristo, o símbolo do sangue de Cristo. Aquilo ali não é filtrado, aquilo ali não é trabalhado no seu organismo e não vai para o seu sangue. Você não tem proteína espiritual, não tem vida espiritual. Eu falei, gente, vamos comer a ceia, ou comer cerimonialmente a ceia, porque tem muita gente doente, tem muita gente enferma dentro da igreja. Eu acho que está faltando o verdadeiro entendimento da ceia para participar do corpo e do sangue de Cristo e ter saúde na alma e no corpo. E esse judeu pesquisou e descobriu isso. É claro que isso é uma conjecturação e podemos analisá-la como sendo bíblica também. Em Provérbios, Provérbios, que é um livro poético, Provérbios de número 20, e no verso de número 27, diz assim: o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Vamos repetir juntos? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Sabe por que às vezes nós ficamos aí às escuras? Como se tivesse uma fumaça, só tateando, sem entendimento, sem conhecer? Porque o Espírito do Senhor não está sendo lâmpada para o espírito do homem. O homem está na escuridão do entendimento, das razões, das percepções, do objetivo de Deus trabalhar na sua casa, de trabalhar no seu lar, de trabalhar no seu ministério. Falta ainda uma iluminação, falta ainda uma clareza, uma midrash, uma compreensão, uma hermenêutica da sua vida, da razão de existência do seu chamado, porque falta o Espírito do Senhor ser lâmpada para o seu espírito. Estamos na cegueira, estamos às vezes nos preocupando com coisas que não é propósito de Deus. Existe alguma coisa muito, muito maior do que nós podemos imaginar. Este é o meu propósito, o nascimento de Yeshua em minha vida. Minha vida faz parte da redenção de Deus. Você pode dizer isso? A sua vida, a nossa vida faz parte da redenção de Deus. O homem quer governar. Deus sim soprou o Espírito no homem. O homem estava cheio do Espírito de Deus. O homem tinha ligação com a mente de Deus, entendimento legal com a mente de Deus. Fluía o entendimento. Sim, sim. Não, não. Leão, leão. Cabra, cabra. Cavalo, cavalo. Se é que tinha na época, né? Porque a evolução, irmãos, existe da característica, mas não da espécie, né? Amém? Isso é científico. A espécie não muda, é sempre a mesma, mas as características vão mudando, mas a espécie é sempre a mesma. Não estou sendo darwinista, estou apenas aplicando uma ciência existente e confirmando a Bíblia. E na realidade precisa ter muita fé para ser darwinista, né? Porque o homem de fé, para acreditar nesta baboseira toda, tem que ter muita fé, né?
Porém, meus queridos, naquele momento Adão era cheio do Espírito Santo. O homem só pode governar o planeta Terra com o Espírito Santo de Deus. Precisa governar o seu lar? Precisa governar a sua casa? Precisa governar os seus estudos? Precisa governar a sua área profissional, financeira? Precisa? Precisa? Deus vai soprar do teu espírito nessa noite. Lagar sobre o Vanai, vai encher este lugar, vai encher a minha vida, vai encher a sua vida, e nós vamos sair cheio, lagar sobre o Vanai, do conhecimento de Deus. A mente de Deus vai estar em nós, e nós vamos impetrar segundo a palavra de Deus, e Deus vai cumprir. Não há governo. A esta crise aí de lavagem de dinheiro, a crise da Petrobras, a crise da corrupção, mas eu dou um conselho para eles. Pega o conselho de Yitro, mesmo sendo um sacerdote de Midian, um sacerdote pagão, chegou lá, se converteu a Yahvé e deu uma orientação para Moisés, dizendo: Moisés, não é bom o que você faz, Moisés. Uma pessoa só para julgar quase 3 milhões de pessoas, você está ficando louco, você vai morrer e eles também. Procura homens capazes, procura homens tementes a Deus, procura homens de verdade, procura homens que odeiem o lucro indevido. Procure eles. E eu dou essa dica para o parlamento, eu dou essa dica para a Câmara dos Deputados, eu dou essa dica para o Senado. Pegue esta regrinha de fé, essa regrinha de administração e coloque aí dentro, você vai ver como vai funcionar. Só pode ser governado quando estamos cheios do governo do Espírito Santo de Deus. A geração da Torá. Torá é uma palavra hebraica que vem do verbo Yará. Yará significa lançar. E vem uma definição de ensino. Torá significa instrução, significa sabedoria, significa ensino. A geração do ensino, a geração da Torá, não é a geração que vai entender o evangelho de cura, o evangelho de prosperidade, mas vai entender o universo, vai entender o reino de Deus. Você não vai apenas entender cura, é bênção, é libertação, é prosperidade. Não, você vai entender o universo, você vai entender Deus, vai entender o que Deus é, e vai começar a trabalhar segundo o propósito de Deus, mesmo não entendendo, pisando meio que na incerteza do que é, mas confiando na promessa de Deus, que o propósito dele está na sua vida, e você está debaixo do governo de Deus. Aleluia! E aí vai dar certo. Deus certa vez disse para Moisés: Senhor, sabe como é que é Faraó? Já saí de lá, agora voltar de novo para Faraó, para um povo. Moisés. Muitos acham que Deus falou para Moisés: vai Moisés, vai lá. Não. Vai Moisés, sou eu que estou te mandando, Moisés. Asher, eu sou o que sou, te enviou a voz. Asher, enviou a voz. Lagás, é Deus que está no controle, Ele é o ser. Deus não deu um nome, Deus deu uma frase. Eu serei o que serei conforme a ocasião. Eu sou o que sou a hora que precisa ser. Eu sou o que sou aquilo que você queres que eu seja, porque eu estou em vós. Deus vai operando, Deus vai trabalhando.
Então nós não vamos apenas entender essas coisinhas pequenas, nós vamos entender o universo, nós vamos entender o conceito de adoração, o conceito de ministério levítico, o conceito da administração da palavra, o conceito de corpo de Cristo, de unificação, de interação, de interdivisão na igreja do Senhor Jesus. Nós vamos entender tudo isso. E eu corro aqui para terminar, meus queridos. Se o pastor me permite, só uns minutinhos a mais. Cada membro do corpo de Cristo tem nas suas mãos, entenda bem isso, a responsabilidade de gerar nesta terra o reino de Deus. Está na tua mão. Não, você não é pequena. Não, você não é pequeno. Não, você não é limitado. Não, você sabe falar sim. Você sabe pregar. Você sabe adorar. Não, você não é desse jeito, não se preocupe. Você é de Deus. Deus criou você, colocou este cabelo desta cor, colocou este olho desta cor, colocou este jeito, esse temperamento, adornado, administrado pelo Espírito Santo, porque Ele está te dizendo: eu quero te usar do jeitinho que você é. Mas seja você em Deus, se descubra em Deus e procure saber qual é os desígnios de Deus na sua vida. Nós temos essa responsabilidade. Adão era cheio do Espírito Santo, até que ele pecou pelo livre-arbítrio. A maior graça de Deus é o livre-arbítrio na nossa vida. Pecou pelo livre-arbítrio. Olha só, o homem perdeu a capacidade de reinar, perdeu a capacidade de entender as coisas, perdeu a capacidade de relacionar com a mente de Deus, por causa do pecado. Se você acha que é crente porque aceitou Jesus, mude a sua teologia. Bom, Daniel, você sai lá da Betel para fazer isso aqui? E lá eu pego pesado, você não sabe disso. É Bíblia, né? Mude a nossa teologia, ou mudemos a nossa teologia. Eu sou crente em Jesus Cristo porque eu aceitei. Mude a sua teologia. Você aceitou Jesus para que lhe fosse devolvido o reino. Acho que ninguém entendeu. Você aceitou a Jesus para que lhe fosse devolvido o reino. O poder de governar em nome de Yeshua. O nome de Jesus, você tem o poder de governar. Aleluia! Não deixe que o inimigo tome conta, não deixe que a sua mente tome conta, não deixe que as consequências da sua má plantação seja a regra da sua vida, mas o governo de Deus administre a sua mente, os seus atos, os seus passos, e Deus assim provará que o seu governo está sobre a sua vida. Eu aceitei Jesus para receber e ser sede do Espírito Santo de Deus. A obra da cruz não é o fim, é o início. Por isso Jesus disse: eu sou a porta. Jesus é a porta. Jesus precisou ir para que a porta fosse aberta para o Espírito Santo descer. E o Espírito Santo desceu. Então eu e você somos convidados a entrar em Cristo pela obra da cruz, só para receber o Espírito Santo de Deus. Em Atos 2, versículo 41, os apóstolos eram crentes? Eram ou não eram crentes? Jesus estava com eles 49 dias depois da ressurreição, ensinando, instruindo, falando do significado da Torá. Eles eram crentes, sim ou não? Eram crentes. Eram crentes. Mas eram crentes tremendo de medo. Eram crentes, diziam: vão nos matar, vão nos crucificar, fechem as portas, fechem as janelas, levante os muros, eles vão nos matar. Morrendo de medo, tremendo de medo.
estavam numa comunhão, numa reunião, num momento de adoração e no momento de cumprimento de promessa. Jesus aparece lá. Jesus aparece lá e sopra. Lagaço, briované. Jesus aparece lá, sopra. Agora não é apenas sobre um Adão, é sobre todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Soprou ele e receberam o Espírito Santo em forma de línguas. Eu posso ver, eu posso entender, eu posso compreender. Houve uma midrash, a mente de Pedro abriu, ele começou a entender a história, ele começou a entender a matemática, ele começou a entender a filosofia, ele começou a entender a Bíblia. Deus se revelou a Pedro naquele momento, ele entendeu, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Agora ele entendia, não apenas com a mente, mas entendia no Espírito, que é lâmpada do homem. Termino agora com uma citação. Quando perguntaram a Einstein, parabéns, você criou a teoria da relatividade. Meus parabéns, Einstein. Você é privilegiado. Você ganhou o prêmio Nobel, o Nobel. Meus parabéns. Sabe o que Einstein respondeu? Eu não criei nada. Eu não criei nada. Eu não criei nada. Eu descobri o que estava na mente do Criador. Deus, nesta noite, está trazendo sobre mim e sobre você a midrash, a hermenêutica, a clareza, a iluminação do Espírito Santo. E você vai entender a teologia da física. Você vai entender a teologia da matemática. Você vai entender a teologia da química. Você vai entender a teologia da biologia. E você vai entender a teologia do governo do seu lar e da sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.